Olá, seja bem-vindo a mais um Mesa de Graça. Eu sou o pastor Pablo. Estamos aqui reunidos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje é um tema assim muito especial, um tema que nós vamos abordar, que fala muito aos nossos corações. Eu quero falar sobre o poder do perdão, sabe? E falar que na mesa do Senhor há lugar para quem foi perdoado, para quem precisa perdoar e para quem precisa se perdoar. Esse é um assunto tão importante, tão relevante, que mexe com a nossa alma, sabe? Porque, infelizmente, muitos passaram por coisas terríveis nas suas vidas, como tristezas, decepções, traições, enganos, mentiras, perdas. E tudo isso mexe com a estrutura, mexe com a nossa alma e muitas vezes vidas ficam aprisionadas por conta da falta do perdão, ou até de perdoar ou de se perdoar também. E eu quero compartilhar com vocês a passagem que está lá em Lucas 7, do 36 ao 50, que é Jesus ungido na casa de Simão, o fariseu, por uma pecadora. E a gente pode entender que na cultura daquela época, sentar-se à mesa com alguém era sinal de aceitação, comunhão e honra. Você já percebeu que quando a gente chama alguém para estar à nossa mesa, quando você convida alguém, é porque existe uma aceitação, você tem uma comunhão, você tem uma honra, né? Então é algo especial. E naquela época, quando se convidava alguém à mesa, existia esse tripé, esses princípios de aceitação, de comunhão e honra. E Jesus, ele aceitou o convite de Simão. E o que aconteceu? Só que o que se destacou naquele jantar foi uma mulher conhecida por seus pecados. Eu queria ler essa passagem agora, que está lá em Lucas 7, a partir do versículo 36, que diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. A gente vê que o que ela encontrou naquela mesa não foi julgamento, mas perdão. Então, a gente vê que aqui a mulher, ela sabendo da sua condição, ela não hesitou, ela foi até Jesus e ali ela praticou algo que era comum, que era normal para que Simão, o fariseu, o fizesse. Continuando o texto aqui, fala a partir do versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus está perguntando a Simão: qual dos dois ele amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A gente então vê que aquela mulher à mesa, né, ela não encontrou o julgamento, mas ela encontrou o perdão do Senhor. Sabe,
Primeiro eu quero relatar que aquela mulher, ela veio até Jesus com um coração arrependido. E a gente vê isso no versículo 37 e no versículo 38. Ela sabia o quanto precisava de perdão. Guarde uma coisa, Jesus nunca rejeita um coração quebrantado. Quando a gente lê lá no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então aquela mulher, ela veio até Jesus com esse coração, um coração arrependido, porque ela sabia o quanto precisava de perdão. Segundo, quem entende o quanto foi perdoado, ama mais. No versículo 47 ele fala, por isso te digo, perdoado lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, enquanto a mulher adorava e chorava, olha o contrassenso, o contraste. Simão, o fariseu, ele julgava e analisava aquela mulher. A mulher adorava e chorava. Simão, o fariseu, ele julgava e analisava aquela mulher, porque ela amou muito, porque sabia que tinha sido muito perdoada. Ela sabia da sua condição, e aquelas pessoas que estavam ali à volta conheciam aquela mulher, sabia a condição daquela mulher, mas ela sentiu que pelo fato dela ter sido muito amada, ela foi muito perdoada. Terceiro, Jesus, ele tem autoridade para perdoar. No versículo 48 a 50, nós vemos que ele declarou, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe o que eu entendo aqui, nessa leitura? Que ela foi perdoada não apenas por aquilo que ela estava fazendo, mas Jesus viu como ela estava fazendo. Então, para não caracterizar que o seu perdão precisava que ela fizesse alguma coisa para que fosse perdoada, não, Jesus ele falou o seguinte, olha, disse a mulher, perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus viu a fé no coração dela e essa mulher, ela teve esse entendimento, não por aquilo apenas que ela estava fazendo, o que ela estava fazendo era um reconhecimento de quem estava diante dela. Então, por isso que Jesus falou, a tua fé te salvou, não foi porque você ungiu meus pés, derramou lágrimas, enxugou com o cabelo, isso tudo Simão tinha que ter feito quando eu entrei, mas só que Jesus viu além, viu a fé que estava no coração daquela mulher. Então, perdão não é algo que conquistamos, é um presente que recebemos pela fé. Você não conquista perdão, né? Nós recebemos pela fé porque Ele nos perdoou. E nós entendemos que o perdão, ele é libertador. O perdão é libertador. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Você não precisa sentir para perdoar. Não, quando eu sentir, quando essa mágoa sair do meu coração, quando eu achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não, é uma decisão. Eu decido hoje, eu decido agora. É perdoar, porque nós vamos ser libertos. O perdão, ele é libertador, então não é um sentimento. E quando a gente fala que o perdão é libertador, é liberar o outro da culpa e libertar a si mesmo da prisão, da mágoa, da amargura. Eu vou repetir aqui, que é liberar o outro da culpa, é libertar a si mesmo da prisão. Quando a gente consegue liberar o perdão, a gente consegue perdoar aquela pessoa, aquele que nos ofendeu, nós somos libertos dessa prisão, da mágoa, da amargura. Quantas pessoas elas estão presas com mágoas, amarguradas, porque elas não conseguem liberar o perdão. Elas ainda retêm esse perdão. E quarto, por que perdoar? Por que a gente perdoa? Porque Deus nos perdoou primeiro. Né? E a gente vê isso lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 32, olha só o que diz. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, por que nós devemos perdoar? Por que perdoar? Porque Deus nos perdoou primeiro. Foi Ele que morreu, foi Ele que se entregou, Ele decidiu nos perdoar. Não havia mérito algum, não havia coisa alguma que nós pudéssemos fazer para sermos perdoados. Não, o Senhor Jesus,
ele se entregou, ele decidiu morrer por nós e nos perdoar, pagar e apagar os nossos pecados. Ou seja, para que não haja mais culpa, não haja mais condenação, porque ele nos perdoou todos os nossos pecados, todos os nossos pecados. E eu quero falar para você, quinto, o que o perdão não é? O perdão não é esquecer o que aconteceu. A pessoa acha que porque agora ela perdoou, porque ela liberou perdão, ela vai, pronto, deu amnésia, ela esqueceu, não tomar a memória daquilo. Não, não é isso não. A gente não esquece o que aconteceu. É fazer de conta que não doeu, sabe? Não, não tá, não. A gente só vai conseguir vivenciar isso, viver isso, quando realmente a gente entender o quê? Pô, peraí, agora que eu tô me lembrando daquela situação, daquilo que aconteceu, isso não está me doendo mais. Aquilo já foi vencido, aquilo foi liberto do meu coração. Então, o perdão não é esquecer o que aconteceu. Perdão é dizer, não vou mais carregar esse peso. Ou seja, eu não vou mais carregar esse peso. Eu decido não carregar mais esse peso. E para encerrar, você pode sair dessa mesa hoje com paz no seu coração, se sentindo perdoado, perdoando e até se perdoando. Você decide. Você precisa sair com paz. Ou seja, lembre-se, quando perdoamos, nós somos abençoados. Somos mais abençoados quando nós perdoamos. Já viu quando você pede perdão a alguém, parece que não surte muito efeito. Mas quando a gente libera alguém que estava preso, a gente libera, principalmente a gente, quando a gente libera e a gente perdoa, nós somos muito mais abençoados. Então, que você decida hoje se sentir perdoado, saber que você foi perdoado pelo Senhor Jesus. Jesus te perdoou. E você precisa ter essa consciência, esse entendimento, saber que não existe mais culpa sobre você, que você foi perdoado, você foi amado, você foi acolhido pelo Senhor. Então você é amado, perdoado. E você precisa agora liberar o perdão. Se tem alguém, se algo aconteceu que travou a sua vida, que parou você, é o momento. Hoje é o dia para que você, venha se libertar disso. Perdoe, seja a situação, seja alguém, seja uma circunstância, né? Então que você, e se você não se sente perdoado, ou seja, sabe aquela coisa que você não se perdoa, algo que você fez e você não se perdoa por aquilo, eu consigo perdoar, eu já perdoei, mas eu não consigo me perdoar. Liberte-se disso hoje, deixe o Espírito Santo de Deus, ele trabalhar no seu coração. Eu queria orar por você agora. Eu queria pedir que o Senhor venha trazer paz, porque é a paz de Cristo, é a paz do Senhor, que ela excede todo o entendimento. Então que você agora, eu queria orar por você, onde você estiver, que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, e se vier algo na sua mente, algum rostinho, se você lembrar de alguém, libere essa pessoa agora. Declare o perdão de Cristo sobre a vida dela. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome e queremos te agradecer porque Jesus foi aquele que nos perdoou, Jesus, ele se entregou por nós. Jesus ali na cruz, o sangue derramado, o sangue que nos purificou, nos limpou, pagou e apagou todos os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, pelo perdão dos nossos pecados. Eu oro agora, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha sobre esta vida, sobre esse coração, tirando agora todo peso, tirando todo mal, tudo aquilo que acusa, toda acusação, tudo aquilo que a consciência tem sido golpeada. Pai, no nome de Jesus, que esse coração encontre liberdade, libertação agora, que todo pecado seja perdoado, que ela se perdoe agora, que não haja mais acusação, e a quem ela tiver que perdoar agora, que essa vida seja esse homem, essa mulher, seja quem for, que você coloque agora diante do Senhor. Que você possa colocar, Senhor, eu libero essa vida, eu perdoo,
Eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, eu perdoo lá o meu chefe, eu perdoo aquela circunstância, eu perdoo aquilo que eu passei, eu perdoo todo abuso, tudo aquilo que veio contra mim, abriu uma ferida no meu coração, eu quero colocar diante do Senhor, eu quero liberar perdão, pedir perdão também, que você possa colocar agora diante do Senhor, porque Ele cuida de você, Ele está trocando esse peso que estava sobre você, um peso, um jugo pesado, um fardo pesado, e Ele está dando o fardo dele que é leve, que é suave, em nome de Jesus. Amém? Que você receba essa bênção, que você seja abençoado nessa mesa que o Senhor preparou para nós hoje sobre o poder do perdão. Não guarde mais nada no seu coração. Quando tiver algo, vá para o Senhor. O Espírito Santo, Ele sabe como trabalhar e como cuidar de cada um de nós. Amém? Até a próxima, que o Senhor te abençoe e te guarde a cada dia. Amém? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, né? A gente ouve por aí, não custa nada, você não paga nada. Se você gostou, né, dá um like, dá um joinha, compartilhe, né, com alguém que você entendeu que, poxa, ele precisa ouvir essa palavra. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente.